Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A gente hoje vai falar sobre um tema polêmico, mas de muita importância. Eu quero falar hoje sobre graça, sobre salvação e sobre dízimo. Então isso vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu não gosto de usar muito tempo para não cansar as pessoas, mas não tem jeito. Hoje vai demorar um pouquinho. Então, primeiro, para a gente entender bem, eu quero explicar para vocês o que é graça. Muito bem. Graça, segundo o dicionário, é uma palavra que vem do latim gratia, ou gratus, quer dizer agradecido. Porém, graça é uma palavra que ela tem várias conotações dependendo do sentido do texto. Graça, por exemplo, a gente vê as pessoas perguntarem para outra: qual é a sua graça? Ou seja, qual é o seu nome? Ou graças, graças, obrigado. E na palavra de Deus não é diferente. Graça tem várias aplicações. Porém, a principal aplicação da graça, que também tem este significado, talvez o mais importante, graça quer dizer favor imerecido. Ou seja, eu recebo uma graça, um favor, que eu não merecia ter recebido. E este é o sentido mais importante de graça na palavra de Deus. Né? Qual é a graça que nós recebemos de Deus? O Senhor Jesus. Ele nos deu o Senhor Jesus. Então, a gente começa o nosso estudo de hoje por aí. E onde que a gente encontra isso? Eu separei vários textos para você anotar e depois você fazer o seu estudo, porque é assim que se aprende a palavra de Deus. Como eu disse num vídeo anterior, muitas pessoas me questionam: olha, eu não entendo a Bíblia. Você não entende, primeiro, que você não lê, segundo, que você não pesquisa, e terceiro, porque a grande maioria, infelizmente, não explica a Bíblia, né? Eles pedem dízimo, que a gente vai falar sobre isso hoje, mas explicar a palavra de Deus eles não explicam, mesmo porque se eles explicarem a palavra de Deus vai ser difícil eles cobrarem dízimo. Então, anota os textos que a gente vai ler hoje. Eu vou com muita calma, não vou correr. Quem não aguentar o tempo, vê parte do vídeo, depois vê outra parte, mas eu tenho que concluir o assunto. Então a gente vai começar por isso, pela graça. Favor imerecido. Muito bem. E esse favor imerecido, ele começa no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14. Quando a palavra do Senhor diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. O Verbo, a palavra, é o Senhor Jesus. Em Apocalipse fala a respeito disso. Ele é o Verbo de Deus, a palavra revelada. Então, ele nos deu essa graça. O Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de bênção, que também é uma outra aplicação da palavra graça. Cheio de misericórdia, que é outra aplicação da palavra graça. O Senhor Jesus, tudo converge para ele, como nós falamos em outro vídeo. Então ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Em outro versículo de João, muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu
Repare a palavra deu, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. E em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Senhor Jesus usa sempre o verbo dar. De graça recebestes, de graça dai. Observem o dar. O Senhor frisa isso na sua palavra, e o Senhor Jesus frisa isso no seu ministério. E é o que nós vamos ver hoje. Uma outra passagem interessante sobre a dádiva de Deus e sobre salvação encontra-se em Efésios 2:28, que diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o Senhor, Ele nos deu a graça e nos deu a salvação pela fé. E o que é fé? As pessoas falam em fé, vou ter fé, fé. Mas fé em quê? Fé em quem? Se a fé não for na palavra de Deus e no Senhor Jesus, ela é vã. Em Hebreus fala sobre a fé. E diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu nunca vi o Senhor Jesus, mas ele mesmo disse para Tomé: porque me viste, crestes? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então isso é fé, segundo a palavra de Deus. Eu tenho fé que o sol vai nascer amanhã. Eu tenho fé. Isso não é fé. Isso é crença. Outra coisa qualquer, menos fé. Fé é o que eu acabei de dizer, segundo a descrição da palavra do Senhor. Muito bem. Vamos ver outras aplicações da palavra graça. Eu anotei algumas coisas aqui. Filipenses 1, versículo 3, a gratidão. Que a graça também funciona como gratidão, agradecimento. Diz o seguinte, Paulo fala o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ou seja, agradeço ao meu Deus, ou eu glorifico ao meu Deus, que é outra aplicação da palavra graça, é adoração, louvor, glorificação. Peguei outro versículo em Lucas capítulo 10, versículo 21. Tudo isso para vocês terem, ver que está consubstanciado na palavra de Deus. Eu só quero ensinar para vocês a Bíblia. Eu não quero falar nada que não seja isso, porque não interessa para a gente. Então, Lucas 10, 21. Diz o seguinte: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Louvado seja Deus. Então, Jesus agradecendo ao Pai, gratidão, e ao mesmo tempo glorificando, adorando o Pai. Uma outra aplicação da palavra graça está aqui essa aplicação é muito interessante. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículo 10. 1 Pedro 4, versículo 10. Diz assim, Pedro escrevendo aos irmãos, para os irmãos: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros
da multiforme graça de Deus. Preste atenção, meus queridos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Ela se apresenta de várias formas, de várias maneiras, como a gente está vendo aqui: gratidão, louvor, agradecimento, adoração e principalmente salvação, favor imerecido. Agora Pedro fala uma coisa interessante: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Presta atenção, esse dom aqui não é o dom de 1 Coríntios, não. Dom de língua, não. Aquele dom é a palavra carisma. Esse dom aqui é outro. Esse dom é o dom de você ajudar as pessoas, de você ajudar os seus irmãos, de você ser misericordioso, ser bondoso, de você dar para quem precisa. É esse dom. Não confundam as coisas. Então, e Pedro fala sobre a multiforme graça, como que a graça de Deus se manifesta de várias maneiras. E eu acredito que hoje, né, vocês que são frequentadores das igrejas evangélicas, vocês encontram muito pouco isso dentro das igrejas. Servir uns aos outros. Você tem visto isso? Um irmão servir ao outro. Você tem visto a igreja que cobra o dízimo, pegar esse dízimo e ajudar os irmãos que estão com necessidade, pagar o aluguel de quem não está conseguindo pagar, nesse momento de crise que a gente está vivendo no país, pessoas até passando fome. Você tem visto as igrejas cobradoras de dízimo pegar esse dízimo e dar às famílias? E a palavra do Senhor diz assim: dá ao órfão e à viúva. Você tem visto isso? Né? Estive preso e não me visitaste. Tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me vestiste. Você tem visto isso? Isso é um ponto que a gente vai abordar sobre o cobrar o dízimo e o dar. Há uma diferença muito grande entre dar e cobrar dízimo. Os cobradores de dízimo. Eu não falo isso para os pastores, homens de Deus, que estão de coração aberto pregando o evangelho. Eles sabem que não é para eles. Eu falo isso para os estelionatários do evangelho, que estão extorquindo o povo de Deus, roubando o povo de Deus. Falo isso para eles. E eles sabem quem são. Muito bem, vamos continuar. Outra coisa, falo isso também para você. Você que é servo do Senhor, você que está querendo aceitar Jesus e tem medo, até por causa dessas cobranças absurdas. Quero dizer uma coisa para você. Um dos objetivos aqui, ou talvez até o maior objetivo, é esclarecer as pessoas de que você não precisa dar dízimo para entrar no céu. Você precisa ter Jesus no coração. E a gente vai abordar isso mais lá na frente. Então eu não quero que as pessoas confundam as coisas. Um dos objetivos dessa palavra é esclarecer o povo, esclarecer as pessoas que estão enganadas, completamente enganadas. Estão sendo assaltadas por aqueles que se propõem a pregar o evangelho e não pregam. Então eu não falo isso para os pastores de coração. E os irmãos vão de entender. Muito bem, vamos continuar. Vamos ler uma passagem em Mateus capítulo 5. Vamos voltar lá para Mateus. Vocês vão ver que a gente só vai sair do Novo Testamento num texto. Por quê? Porque eu pergunto para vocês, nós estamos na nova ou na antiga aliança? Estamos na nova aliança. E eles mesmos falam isso. Estamos na nova aliança. Ora, se estamos na nova aliança, vivamos a nova aliança e não usemos a antiga. Porque quem quiser usar a antiga, volta a viver segundo a lei. E a gente vai ver isso também. Então, Mateus, capítulo 5. Eu estou olhando aqui porque é muito texto, não dá para guardar na cabeça. Mateus, capítulo 5.
verso 42. Né? Isso aqui é um ensinamento do Senhor Jesus. É um ensinamento do Senhor Jesus. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E quando a palavra diz dá ao que te pede, não é você dar para os líderes que se apresentam como líderes, não. É cada um fazer aquilo que Pedro acabou de dizer, servir uns aos outros. Ajuda o seu irmão, ajuda quem precisa, visita o órfão, visita a viúva, visita o necessitado. Não é dar para quem já está cheio de mansão, cheio de carro do ano. Esses caras são verdadeiros estelionatos ou estelionatários do Evangelho. Então não é para eles, não. É para ajudar o povo de Deus. Muito bem. Ajudar seus irmãos. Vamos continuar. Mateus 7. Jesus falando, hein? Isso é Jesus falando. Mateus 7, 7. Olha só. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então o Senhor Jesus está ensinando, pede ao Pai que o Pai vai te dar. É claro que ele fala aqui também, principalmente em relação ao Espírito Santo. Lá na frente ele fala a respeito disso. Ele fala assim, ora, se vós que sois maus, né? Olha como é que ele coloca para a gente, se vós que sois maus, quer dizer, somos maus, não tem bonzinho não, queridos. Ah, fulano é uma bênção, fulano é isso. Não tem bonzinho não. Bom é o Senhor. Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. O único justo que veio, os religiosos e os romanos crucificaram. Foi o Senhor Jesus. Então, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em outra tradução, diz assim, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, é dar de graça, porque de graça você recebe do Pai. Mas não é isso que eles fazem. E eles enganam o povo. E nós estamos aqui exatamente para esclarecer as pessoas. Não deixe de frequentar as reuniões por causa disso. Meu irmão, vai, adora a Deus. Né? Paulo fala o quê? Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Adora o Senhor. E não se preocupe com a imposição do homem, não. Larga para lá. Né? Examina. O que é bom você retém. O que não é, joga fora. O que é bom é Jesus. E o resto é papo furado. Muito bem, vamos continuar. Mateus 15. Vamos voltar para Mateus. Mateus 15. Olha como que o evangelho é rico, né? Por isso que eu falei, leia os evangelhos. Tem tudo que você precisa aqui. Mateus 15, 36. Né? Olha só a preocupação. Eu ia ler só o versículo 36, mas me perdoa, eu não estou com pressa hoje não. Olha só a partir do verso 32. Mateus 15, a partir do verso 32. E chamando Jesus e seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Quer dizer, os caras estavam com Jesus, tinham visto vários milagres que Jesus tinha feito, não entenderam nada ainda. Não tinham entendido nada. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos.
Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, aqui, tendo dado graças, tendo agradecido ao Pai, aqui graça tem outro sentido, partiu e deu aos discípulos. Jesus não deu para a multidão, ele deu para os discípulos. E estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E sobraram 7 cestos cheios de pão e de peixe. Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Jesus podia ter dado, mas ele não deu. Ele partiu, fez o milagre e deu para os discípulos alimentarem o povo. O que isso quer dizer, queridos? Que aqueles que se propõem a fazer a obra de Deus, se intitulando de ministros, de líderes, de pastores, têm que receber de graça do Senhor e de graça dar para o povo. Foi o que Jesus ensinou aqui. Ele fez o milagre é dele, o milagre não é de A, de B, de C. Como as pessoas ficam aí, idolatrando fulano, beltrano, ciclano. Meu irmão, ninguém faz nada não, quem faz é ele. Quem faz é o Senhor. E em João 15:5 está escrito, sem mim nada podeis fazer. Quem opera maravilhas é o Senhor Jesus. E nós, como discípulos, a gente tem que dar aquilo que a gente de graça recebeu. Então os discípulos ficaram ali, vendo a operação, o Senhor fez o milagre, deu para eles, agora dá para o povo, eles deram. Alguma coisa foi cobrada? Claro que não. Segunda coisa, o Senhor estava preocupado com a necessidade do povo. Não, eu não vou despedir esse povo com fome. Você tem visto isso nas igrejas? Você tem visto isso nesses falsos líderes que vivem cobrando? Vocês estão preocupados com o povo? Vocês estão preocupados se na casa de fulano, de beltrano, do irmãozinho, mais simples, está faltando alguma coisa? Mas chega lá uma pessoa de posse, uma pessoa de um poder econômico alto, vai ser bem tratado, vai ser convidado para pregar. Mas o simples fica lá no cantinho. Meu irmão, estuda a palavra. A palavra do Senhor fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho. É dar de graça porque temos recebido de graça. Onde você vê exploração, meu irmão, prega o evangelho ali e sai fora. Mostra a verdade e não se deixe iludir. Vamos continuar. Essa aqui é da pesada. Mateus 22. Mateus 22. Essa passagem eu ia ler só um versículo, mas não dá não, eu vou ler o contexto. Jesus estava pregando no templo e os religiosos, os fariseus, porque ou o cara é religioso ou ele tem Jesus. Não dá, porque quando você encontra o Senhor Jesus, você larga a religião. Foi isso que os discípulos de João fizeram naquele vídeo anterior, quando João falou, ah lá, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João largaram João. João ali simbolizava a religião. E seguiram o Senhor Jesus. E até naquele vídeo, quero até consertar uma coisa, eu tinha dito que João não tinha conhecido Jesus pessoalmente. Faltou uma palavra. Naquele momento, João não tinha conhecido Jesus pessoalmente ainda. A partir dali não, tanto que ele o batizou. Mas vamos continuar aqui. Então os religiosos, os fariseus, diz assim, Mateus 22, a partir do verso 15, diz assim, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Ou seja, eles queriam pegar Jesus num erro, para poder acusá-lo. É isso que a religião faz, só quer acusar. E enviaram-lhe discípulos, não os discípulos de Jesus, juntamente com os herodianos, que eram os judeus que apoiavam Herodes,
para dizer-lhe: mestre. Os caras eram muito falsos, né? Muito falso. A falsidade está aí, né? Mestre, a falsidade dos caras. Sabemos que és verdadeiro. Eles sabiam. Eles sabiam. E mesmo assim não queriam. E que ensinas o caminho de Deus. Olha só o cara. Mestre, ele sabia que Jesus era mestre, Senhor. Sabia que Jesus é verdadeiro. E sabia que ele ensinava o caminho de Deus. Olha só o cara. É discípulo do inferno, uma peste dessa. O caminho de Deus de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja. Olha só. Olha só. Porque não olhas a aparência dos homens. Meus irmãos, saca isso aqui. Saquem isso aqui. Olha só. De acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja. Jesus não estava nem aí. E hoje as pessoas ficam preocupadas em falar isso, em falar aquilo dentro da palavra de Deus para não ofender ninguém. Eu não quero ofender ninguém, mas eu quero falar aquilo que Jesus deixou. Se fulano, beltrano ou ciclano se sentem ofendidos, o problema deles. Eu não quero ofender ninguém, eu quero mostrar a verdade. A verdade é essa aqui. E se aplica à minha vida em primeiro lugar. Se eu estiver dando mole, eu vou dançar também. Então, sem te importares com quem quer que seja. Olha só que coisa linda. Porque não olhas a aparência dos homens. Olha só, os caras, é aquilo que eu acabei de falar. Chega lá uma pessoa pã, né? O que vai acontecer? Os caras vão pegar o cara, vão tratar assim por causa do dízimo do cara. Agora chega um simplesinho, um humildezinho, ninguém dá atenção para ele. Mas o Senhor não. O Senhor olha o coração. E eles sabiam disso, e mesmo assim foram lá tentar pegar Jesus num erro. Os caras falsos, igual tem hoje aí. Aí eles perguntaram: dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Por que eles perguntaram isso? Para você que conhece pouco a Bíblia, eu vou te explicar. Os irmãos me perdoem, mas você já sabe, mas tem muita gente que vai ver esse vídeo e não sabe. Por que eles perguntaram isso? Porque Jesus, ele era visto pelos judeus como o libertador de Israel político. Ele não veio para isso, ele veio ser o libertador espiritual. Então eles esperavam que Jesus se levantasse contra Roma. Então jamais eles aceitariam que o Senhor Jesus dissesse para dar tributo a César. Os judeus iam se voltar contra ele. Então se ele dissesse, não, não tem que dar tributo a César, os romanos viriam contra ele. Então Jesus ficaria num beco sem saída. Se ele dissesse, não tem que dar tributo para agradar os romanos, ele desagradaria os judeus. Se ele dissesse, não tem que dar tributo, ele agradaria os judeus, mas os romanos teriam motivo para prendê-lo. Seria sonegador de impostos. O que acontece hoje, né? É aí esse sistema que está aí, vive de imposto. Quer dizer, imposição. As pessoas trabalham para garantir essa coisa que está aí, mas esse é outro papo. Vamos continuar aqui. Então, eles foram para Jesus e fizeram essa pergunta. Agora, o Senhor Jesus, ele é inigualável, né? Ele é maravilhoso, como diz Isaías 9,6, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vira para eles com aquela calma, aquela serenidade, aquela tranquilidade, aquela firmeza, né? De que só ele tem. Aí ele fala assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, olha só, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? O Senhor Jesus não aliviava, não. Não aliviava, não. Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. Ou seja, me dá uma moeda aí que você paga imposto para César. Trouxeram-lhe, pois, um denário. Aí o Senhor Jesus pegou a moeda, perguntou para eles assim: de quem é essa esfinge que está aqui na moeda? Ou seja, de quem é essa cara que está aqui gravada na moeda? E eles responderam: é de César.
Então Jesus pegou a moeda, jogou em cima deles assim, deu para eles assim, ó. Então você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, quebrou os caras. Quebrou os caras. Então, por que a gente está falando isso? Né? Por que a gente está falando isso? A gente está falando isso pelo seguinte, porque César, né, era imperador de Roma, e hoje a gente tem os Césares, né, que se colocam como pequenos imperadores aonde eles detêm o poder religioso e econômico, e eles só querem receber. O que eles querem? Dinheiro. Então o Senhor Jesus falou para ele, dá a César o que é de César. Você quer me pegar num erro? Está aí a minha resposta. E eles saíram cabisbaixos. Né? César, ali, representava não só o imperador romano, como eu falei, mas os Césares que estão hoje aí, cobrando imposto do povo, em todos os sentidos. Tanto no sentido político, que a gente está vendo aí que está acontecendo com o nosso país, quanto no sentido figurativo dentro das igrejas. Tem vários Césares, né, com a Bíblia aberta, só querendo receber, só cobrando o dízimo, que é o imposto deles. Agora até inventaram o trízimo, você sabia disso? Inventaram o trízimo, o dízimo sobre o 13º das pessoas. Pelo amor de Deus. Meu irmão, sai disso. Você não tem que se sujeitar a isso. Você só precisa de Jesus na sua vida. Vamos continuar. Eu sei que vocês devem estar cansados, mas eu vou continuar. Eu queria falar agora sobre, especificamente, dízimo. Agora eu expliquei sobre graça, sobre dar e receber. A graça, permitam-me o pleonasmo, a redundância, é de graça. A graça de ser salvo é de graça. Você não tem que dar dízimo para ser salvo, não. Né? Muito pelo contrário. A gente vai ver aqui, em alguns textos, em que eles se baseiam, por exemplo, para cobrar o dízimo. Né? No início eu perguntei, nós estamos na antiga ou na nova aliança? Estamos na nova aliança, né? Porque Jesus morreu e cumpriu a lei. Mas qual é o texto que você ouve na sua igreja te cobrando o dízimo? Malaquias 3,10. Vamos para Malaquias 3,10? Né? Vamos para Malaquias 3,10. Aí eu pergunto para você, você que, né, não conhece a palavra, e até mesmo aqueles que conhecem um pouco, mas não estudam a palavra, não pesquisam, não pedem ao Senhor para mostrar a verdade. Malaquias 3,10. Está aqui, ó. O sinal é o último profeta do Antigo Testamento, antes do Evangelho de Mateus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha só, olha só. É esse texto que eles usam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí eles falam o seguinte, como o Senhor está falando aqui, o Senhor está falando para o povo de Israel. Isso aqui é Antigo Testamento. Jesus não tinha vindo. Isso aqui é para o povo de Israel. Isso aqui era para o sacerdócio levítico. Quando ele fala minha casa, era o tabernáculo, que prefigurava a pessoa do Senhor Jesus, o ministério que ele viria fazer. Então isso aqui era para os levitas, que os levitas, eles, diferente das outras 11 tribos, eles não trabalhavam, eles viviam para o tabernáculo. Então o Senhor mandava que o povo levasse o dízimo para o tabernáculo, para que não faltasse nada no tabernáculo, as ofertas, o azeite, o óleo, né, a água, não faltasse nada no tabernáculo. E não faltasse para os levitas, que tinham o ofício sacerdotal dentro do tabernáculo. E aí o Senhor fala, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então o Senhor está dizendo, traz, né, que eu vou derramar bênçãos sobre vocês.
eles usam, eu demorei um pouquinho, porque eu estava procurando outro versículo aqui e não encontrei. Eles usam esse texto para cobrar o dízimo nas igrejas. Só que isso aqui se aplica ao sacerdócio levítico. E eles usam outro texto, dizendo que quem não dá o dízimo está roubando o Senhor. Aí virá o devorador, gafanhotos devoradores para devorarem a sua vida financeira. É mentira. Porque isso se aplica ao povo de Israel. Isso se aplica ao sacerdócio levítico. Hoje existe sacerdócio levítico? Isso eles não explicam, mas eu vou explicar para vocês. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro. Está aqui. Dois. 1 Pedro 2, 6 a 9. Presta atenção nessa passagem da palavra de Deus para você entender por que o sacerdócio levítico não se aplica a nós, gentios. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião, o Senhor falando, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores, os religiosos, os fariseus que cobravam o dízimo, que queriam matar e acabaram matando o Senhor Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Quem é essa pedra de tropeço, rocha de ofensa? Quem é essa pedra angular? Quem é essa pedra preciosa? É o Senhor Jesus. E quando eu falo dos fariseus que cobravam dízimo, eu não estou me referindo aos fariseus daquela época, porque até então Jesus não tinha vindo, então tinha que cobrar o dízimo para os levitas. Eu estou me referindo a quem na nova aliança se comporta como fariseu, cobrando o dízimo, ainda hoje. Né? Então eles estão rejeitando a pedra, porque Jesus é a pedra, e Jesus faz exatamente o limite, a diferença entre lei e graça. Graça que nós já explicamos, e a lei era para o povo judeu, que o Senhor estabeleceu com Moisés. E foi até quando? O que Jesus fala? A lei e os profetas foram até João. Por que até João? Porque João foi quem o anunciou. E quando João o anuncia, Jesus cumpre a lei na cruz. Por isso ele fala, Pai, está pago, eu cumpri a lei. Está pago, está consumado. Ali morre o sacerdócio levítico. Morre o sacerdócio levítico. Tanto é que vocês não veem eles usarem um texto do Novo Testamento. Eles não usam, não tem. Você vai ler os evangelhos, você não vai ver Jesus falar em dar dízimo em lugar nenhum. Muito pelo contrário. De graça recebestes, de graça dai. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Se você sente no seu coração de dar o seu dízimo, você dá. Não é pecado, não é crime não. Você sente no seu coração de dar uma oferta, você dá. A oferta que você quiser. Agora, não se deixe enganar. Não se deixe intimidar. Não é pecado você dar o dízimo, não é pecado você dar uma oferta, de maneira nenhuma. Ajudar a obra de Deus, de maneira nenhuma. Agora, visita o órfão e a viúva, ajuda o enfermo, ajuda o irmão necessitado. Sirvam uns aos outros, que esse dízimo sirva não para enriquecer pastores, entre aspas,
mas para ajudar o povo necessitado. Então, uma coisa é dizer que é pecado dar dízimo. Não, não é. Pecado é cobrar o dízimo como eles cobram, dizendo que vem um devorador. Mentira. Isso é pecado. Isso está errado. Agora, você não, eu quero dar meu dízimo. Amém, glória a Deus. O Senhor está vendo a intenção do teu coração. Agora, não faz o dízimo barganha, moeda de troca. Eu vou dar o dízimo porque Deus vai me dar aquilo. Deus não se deixa enganar. Ele conhece o coração. Né? O Senhor fala muito claro. E nós lemos aqui ainda agora um texto em que o Senhor Jesus, né, eles falam para o Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus conhece não a aparência. E é exatamente o que o Senhor fala lá em Samuel. Quando Samuel vai escolher um novo rei, que ele tem que escolher Davi, ele se encanta com a aparência dos irmãos de Davi. O Senhor fala para ele assim, Samuel, não olha a aparência. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo a intenção do coração. Então não faça do seu dízimo moeda de troca, como eles estão fazendo aí. Dá isso que o Senhor vai te abençoar, vai te dar casa, carro. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala o seguinte, né? De graça recebestes, de graça dai. Porque aquele que dá de graça, né, uma medida abundante, ele vai receber uma outra medida recalcada e transbordante. O Senhor vai te abençoar, sim, se você der de coração, com amor, para ajudar os irmãos necessitados, as pessoas necessitadas. Então, olha só, estava falando sobre a pedra, né? Eu fiz esse intervalo aí, mas presta atenção. Pedra de tropeço e rocha de ofensa para quem não quer Jesus. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aí o Senhor fala para nós assim, ó, vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, ou seja, morreu o sacerdócio levítico. O Senhor está levantando um novo sacerdócio com aqueles que aceitam Jesus, porque ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que diz a palavra. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, porque os gentios não eram nada, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então esse texto aqui não é sobre Israel, não. Esse aqui é sobre nós, gentios. Nós fomos feitos reis e sacerdotes em Jesus. Então, acabou o sacerdócio levítico. Acabou o sacerdócio levítico. O dízimo deixou de ser obrigação. O dízimo hoje, ele funciona como gratidão, como oferta. Eu quero dar ao Senhor, para a obra do Senhor. É bênção. Isso é bênção. Imposição, não. É estelionato, é opressão. E isso leva as pessoas a terem medo. Medo. E eu anotei um texto aqui que fala sobre isso. Que fala sobre o medo. Quer ver? 1 João. Quantas pessoas você conhece que vão na igreja por medo? Eu conheço um monte. Vai por medo, porque se não for, vai para o inferno. Meu irmão, você está na igreja por medo, para não ver, você está ferrado. Você tem que ir adorar o Senhor por amor, e adorar o Senhor em qualquer lugar. Não precisa estar lá dentro, não. Agora, se você quiser ir lá, reunir com os irmãos e adorar, amém, glória a Deus. O importante é o teu coração. E muitas pessoas dão o dízimo por medo do devorador, medo de ficar pobre. Então, olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. 1 João 4, verso 18. Olha só. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não fomos nem capazes de amar Deus primeiro. Foi ele que nos amou primeiro e nos ensinou a amá-lo. Agora, no amor não existe medo. Ou seja, o que a palavra do Senhor fala? Deus é amor. Deus é amor. E ele fala, lança fora todo medo. Então como é que você vai dar o dízimo por medo ou vai na igreja por medo?
Que relação é essa com Deus? Está errado. Faça uma autoanálise, viaja para dentro, conversa com você mesmo, conversa com o Senhor e veja isso direitinho. Não pode ser por medo, tem que ser por amor, porque Deus é amor. E o verdadeiro amor, que é Ele, lança fora todo medo. E o que eles fazem é impor o medo, para que você faça por medo e não por amor. Lembra do vídeo que eu falei que João Batista, ele fez discípulos para Jesus? Se não me falha a memória, é o vídeo número 2. E esse é o vídeo número 5. E ele não fez discípulos para si. Os caras que estão aí hoje estão fazendo os discípulos para si, porque querem o domínio, querem ter ali, ó, aquelas ovelhas ali naquele redil para ele poder usurpar. E o Senhor Jesus fala muito bem a respeito disso. Vamos continuar aqui. Mateus 23, 23. Vamos voltar para Mateus. Eu já estou acabando, tá? Desculpa aí o tempo, mas não tinha jeito. Olha só, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha como é que o Senhor Jesus fala. É Ele falando, hein? Não é nenhum apóstolo, nenhum discípulo, não é Jesus falando. Porque dais o dízimo, olha só, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha o Senhor Jesus associando o dízimo à lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, se você quer viver na lei, você vai viver na lei. Agora, vai perder a graça. Esses caras viviam na lei. Eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, do coentro. Né? Eles davam o dízimo, mas eles não tinham misericórdia. Eles não agiam com justiça. Eles não tinham fé nos seus corações. E o Senhor está falando assim, hipócritas. Ou seja, esse dízimo não tem valor nenhum. Dízimo dado por medo, pela opressão, pela pressão, pela repressão. Isso não vale nada. Deus não quer isso. Deus quer seu coração livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus fala isso nos evangelhos. Evangelho de Mateus. Vamos continuar. 1 Pedro 5, 20. Vamos lá. Estou acabando, tá? 1 Pedro 5, 20. 1 Pedro 5, 2, perdão. 5, 2. Está aqui. Preste atenção nesse texto. Olha para quem o Senhor fala. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Quando você lê presbítero aqui, entenda-se pastores. Eu, Pedro falando, presbítero como eles, pastor, Pedro pastoreava o rebanho do Senhor, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha só o que Pedro fala, o Espírito Santo manda Pedro falar. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, o que a gente está vendo hoje, mas espontaneamente, como Deus quer, espontaneidade, amor, nem por sorte da ganância. Isso aqui parece familiar a vocês? Mas de boa vontade. Olha só, nem como dominadores dos que foram confiados, aquilo que eu falei ainda agora, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar,
recebereis imarcessível coroa de glória. Ou seja, a recompensa não está aqui não. A recompensa está quando o Supremo Pastor, o Senhor Jesus, vier. Aí sim, vai receber uma coroa de glória inigualável, porque prestou serviço à obra do Senhor, às ovelhas do Senhor, sem ser por torpe ganância, sem ser como dominadores, roubadores, que é o que a gente tem visto hoje aí. Vamos continuar. Eu falei agora com vocês sobre que o Senhor nos fez reinos e sacerdotes, sacerdócio real, nação santa. Agora, olha só, depois que o Senhor nos fez sacerdócio real, nação santa, olha o que está escrito em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 7, versos 11 e 12. Olha só o que o autor da carta aos Hebreus, o que ele fala. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, não é graça, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Não haveria, podia ter continuado, só que foi levantado o sumo sacerdote, o Senhor Jesus. E mudou o sacerdócio. É o que ele fala aqui, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, ou seja, deixou de ser levítico, passou a ser o sacerdócio do Senhor Jesus, aquele que a gente leu em 1 Pedro 2, 6 a 9. Passou a ser o sacerdócio do Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote eterno, o supremo pastor. Então ele fala, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ou seja, eles continuam na lei cobrando dízimo. Mas se o sacerdote mudou, tem que mudar a lei também. E a lei foi cumprida. Então o dízimo hoje é gratidão. Eu quero dar meu dízimo. Amém, meu irmão, vai lá e dá. Eu quero dar minha oferta. Amém, meu irmão, vai lá e dá. Mas não se deixe obrigar, não fique com medo, porque é mentira, é estelionato evangélico. Vamos continuar. Agora eu vou terminar. Vocês vão ficar livres de mim já já. Muito bem. Só para a gente encerrar, eu quero encerrar com o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. A partir do verso... Dá vontade de ler tudo. Eu vou ler tudo. A partir do verso 8. João escrevendo, porque dizem que João foi o autor do Apocalipse. João não foi o autor, João foi o escritor. O autor é o Senhor Jesus. Quando a gente for estudar um pouquinho sobre o Apocalipse, eu vou explicar isso para vocês. Ele fala assim, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O anjo do Senhor mostrou para João. Olha só que coisa interessante. Então ele me disse, vê, não faças tal, não faças isso. Eu sou conservo teu. O que é que o anjo fala para João? E dos teus irmãos, os profetas. E dos que guardam a palavra deste livro. Nós. Adora a Deus. O anjo não aceitou a adoração. Hoje a gente tem visto aí um monte de gente aceitando a adoração. Pessoas se curvando diante de homens. Porque tem o título tal, tem o título tal, tem o título tal, tem um negocinho branco na cabeça, ou não tem nada na cabeça, mas tem um terno bonito, ou tem um microfone para cantar. As pessoas se prostram. Meu irmão, isso é abominação. Adorar só o Senhor, só Ele. O anjo do Senhor não aceitou. Quem aceita a adoração no lugar de Deus vem do inferno, vem do diabo. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Graças a Deus. Continue injusto, olha só,
continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo, porém, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, louvado seja Deus, e comigo está o galardão. O galardão está com ele. O galardão está com ele, não está aqui na terra, não. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, segundo aquilo que você faz em nome de Deus, diante de Deus. Aí o Senhor Jesus já fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É só o que limpa. Nada mais purifica. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aleluia. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. As igrejas têm que ser testificadas disso. Elas estão sendo? Estão sendo? Você que frequenta? Não sei. E ele fala assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, aleluia. Aí ele fala uma coisa linda: o Espírito Santo, e a noiva, que é a verdadeira igreja, a noiva do Senhor, dizem, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha só, receba de graça a água da vida. De graça. Apocalipse está encerrando. É a última página. 1, 2, 3. Só faltam 4 versículos para terminar. Termina no versículo 21, eu estou no 17. Receba de graça. É de graça, meu irmão. Você não tem que pagar nada. É de graça. Receba de graça da água da vida. E quem é a fonte das águas vivas? É o Senhor Jesus. Então, eu espero que eu não tenha cansado vocês. Se eu cansei, me perdoem. E se houver alguma correção a fazer, quem quiser fazer a correção pode escrever. Eu estou aberto a críticas construtivas. A gente está tentando fazer o melhor, mas a gente é humano e quem não erra não é humano. Só tem um que não errou. Então, queridos, obrigado pela atenção e fiquem na paz do Senhor Jesus.